Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, eu sou Vanessa Paixão e hoje a gente vai ter uma aula totalmente diferenciada que vai ser trabalhar com os nossos moldes de roupinha pet em MDF, aquele molde que dá pra gente confeccionar diversas peças com um único só molde. Se você tá curiosa para saber a pecinha, clica já no joinha, comenta e compartilha e roda a vinheta produção. Por isso, agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar para confeccionar essa peça. Antes de eu te mostrar o material principal, vou te mostrar também o material que eu faço, essa pecinha, tá? Dá pra gente fazer com todo o material que a gente quiser, de verdade, desde que fique confortável e seguro pro pet, né? Eu utilizo muito moletom e soft, tá? Este eu sou um moletom, geralmente esse aqui é o modelinho que eu faço masculino, que é o cinza com camuflado, é super bem pedido, é muito bonito. O moletom, é claro, a gente procura sempre um produto de primeira linha, né, de ótima qualidade e procedência, que fica muito bom, né, que fica muito bonito. A gente vai precisar para confeccionar um colete, que é o que eu vou fazer hoje, que a minha cliente solicitou as 3 peças principais, que é o capuz, o peito e as costas, tá? São esses 3 que a gente vai necessitar pra gente fazer o recorte das nossas peças. Então, eu mostrei o moletom, eu vou mostrar pra vocês, pode utilizar esse tipo de soft aqui, que é aquele soft tradicional, né? Aquele liso. A gente pode utilizar esse tipo de soft, que ele é bem fofinho, ele é bem gostoso, maleável. Nossa, é muito bem pedido, eu trabalho muito com esse aqui, tá? Ó, ele cai de 50 em 50 centímetros, porque eu tenho diversos muito mesmo dele, ele é muito caro aqui na minha cidade, então eu compro de 50 em 50 para mim ter uma gama diferenciada de produtos e tá levando pro cliente uma variedade quando ele me pede, né, um produto diferente, uma cor diferente. Mas para confeccionar essa peça, eu comprei esse tecido já tem um tempinho, porque eu queria fazer algo especial com ele. Eu comprei sabendo que ele ia ficar meio paradinho ali, até eu saber o que eu queria exatamente. E é esse aqui, gente. Eu não sei o nome desse tecido, tá? Eu não sei dizer pra vocês o nome. Eu sei que de um lado ele é tipo um veludo bem gostoso. E dentro ele é aquele nylon, sabe? Tipo assim, dá pra gente fazer uma roupa de adulto, uma roupa pra gente, normal. Até que eu vou fazer pra mim um conjunto, um colete com ele também. Pra gente fazer uma gama bem grande, né? Fazer aí uma montagem de produtos pra gente ver quantas peças a gente consegue criar com um só tipo de material. Então a cliente escolheu ele. E para acabamento, como tá frio, é inverno ainda, eu vou utilizar a carapina. Vou usar a carapina branquinha, né? Então são esses 2 tecidos que eu vou utilizar pra gente confeccionar esse colete. Agora eu vou pra parte do recorte e logo em seguida a gente vai pro fechamento e pra montagem, tá ok? Bom, gurias, aqui eu já organizei na minha mesa, né, de corte o meu tecido. Agora eu vou começar a fazer o recorte das peças. Eu vou começar pela parte das costas. Sempre procurando economizar, né, o meu tecido. Eu cuido aqui se tá bem na parte do acabamento, pra não faltar, né, pra ficar bem certinho, a gente não perder a peça, não ter desperdício. Então, eu vou colocar aqui bem rente, ó, as costas na dobra do tecido. Vou fazer a minha marcação com o meu giz ou com a minha caneta. Isso fica a critério de cada uma de vocês, como vocês preferirem. Como esse tecido é um tecido que ele se movimenta, eu vou pegar um alfinete e vou alfinetar. Se fosse um tecido que não tivesse esse risco, eu não precisaria, mas para ele não sair do local, eu vou alfinetar, tá? Eu tô sem alfinete no meu estúdio, porque eu não utilizo alfinete. Agora vocês não vão achar esquisito, mas eu não uso, essa aqui tá bem perfilada. Pronto, já marquei. Vou fazer o corte na linha, tá, gente? Lembra de cortar sempre na marcação, porque esse molde já tem um acréscimo já na margem de costura, tá? Então, você pode somente riscar e recortar, e a medida vai dar exatamente. A gente tem 1 centímetro ali já de acréscimo. No molde, quando você receber na sua casa, você vai ver que ele já vai com um acréscimo já da costura. Lembrando que esse molde você pode adquirir na minha lojinha virtual lá na Elo7. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E os vídeos da confecção das peças você vai acompanhar aqui no canal comigo. A princípio, quando eu fiz esse lançamento, eu ia fazer todos esses vídeos lá dentro da plataforma do Facebook, mas a gente não conseguiu, não deu certo por lá, tivemos alguns contratempos, o Facebook é bem complicado de trabalhar, então eu tive que confeccionar, fazer isso tudo por aqui, por isso que até demorei para trazer o conteúdo para as gurias que estão aguardando.
Mas, enfim, agora eu vou poder gravar tudo bem certinho e todo mundo vai receber esse material, tá? O importante é a gente entregar um produto de qualidade, né? Um produto de primeira linha, que é o propósito do meu trabalho aqui no YouTube pra vocês. Aqui, gurias, ó, no peito. O que que eu vou fazer? Esse peito, ele vai um velcro, tá? Eu vou colocar um velcro, eu não vou colocar zíper, porque um dos cachorrinhos da minha cliente, ele tem pelo um pouquinho mais compridinho e o outro não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um velcro que vai ficar até fácil pra ela fazer a colocação neles, né? Colocar de forma mais fácil, ter menos trabalho. O meu velcro é de 2 centímetros, então o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui 3 centímetros. Eu acrescentei aqui 3 centímetros. Ó, 3 centímetros, 3 centímetros. Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz esse acréscimo. É por isso que é bom a gente acompanhar as aulas, porque cada peça vai ter uma forma diferente de fazer a montagem, né? Então aqui, tem mais um detalhe, tá? Eu não vou nem, eu vou até riscar aqui, porque eu sei que essa parte aqui eu não vou precisar. Se eu fosse precisar, pra mim, desse retalho, eu não poderia fazer isso aqui que eu tô fazendo. Eu vou riscar pra vocês entenderem como que eu vou fazer essa diminuição aqui, porque é pra macho. Se fosse pra fêmea, não haveria essa necessidade, mas como são machinhos, e eles ainda são filhotes, então eu preciso fazer isso. E mesmo que não seja filhote, é sempre bom você fazer isso pro macho para evitar a dor de cabeça futura com a cliente, tá? Vou aconselhar vocês a fazerem isso. Aqui, gente, eu vou diminuir. Nessa parte aqui de dentro eu não vou colocar, eu vou ter que colocar a carapina, tá? Então o que que eu vou ter que fazer? A carapina, ela vai ir mais ou menos nessa região 3 centímetros. Então, eu vou ter que diminuir aqui, em média, 6 centímetros. 6 centímetros, tá? Então, eu vou subir aqui 6. Eu vou subir aqui 6. Vou ver onde ele vai bater esse 6 aqui e vou fazer isso aqui, ó. Você viu que aqui eu trouxe... Vocês viram que aqui eu trouxe reto, né? Ó, eu trouxe reto. Aqui, ó. Deu 6, deu aqui, eu vou entrar em ângulo, tá? Ó, eu vou fazer como se fosse um triângulo no cantinho, certo? Ó, tem um triângulo ali no cantinho. E daí, daqui pra cá, eu continuo a marcação. Ó. Que ele vai dar aquele aspecto arredondado. Senão ele vai ficar reto, né? Ele ficaria reto. Então, aqui eu vou subir 6, porque vai a carapina ainda, tá? E daí eu faço o recorte. Ele vai ficar bem curtinho, mas não tem problema. Depois, quando a gente colocar o outro acabamento, ele vai ajustar a medida. Ó, só a gente fazer em ângulo, certo? Não tem mistério nenhum, é tudo muito simples. Aqui nesse eu nem precisei colocar o alfinete, porque como ela é uma peça menor, eu tô segurando com a minha mão mesmo, pra não sair do local. É só porque o lado de dentro ele é liso, né? Ele tem aquele nylon. Se não fosse isso, não precisaria ter todo esse cuidado. Espero que vocês estejam vendo bem. Pronto, cortei. Agora, gurias, o peito tá cortado, certo? Como ele é um peito, ele vai velcro, significa ele é aberto. Ó, aqui, gurias, ó, nesse local eu vou abrir, tá? Então, eu vou puxar aqui pra vocês entenderem bem. Eu vou fazer assim, eu vou cortar o capuz, tá, gurias? Eu vou cortar o capuz, assim que eu finalizar todos os cortes, eu volto pra mesa com todas as peças e repasso pra vocês. Porque essa peça, esse tecido, ele é muito grande. E eu não consigo trabalhar sozinha. E eu tô sozinha, porque agora às 6 da manhã tá todo mundo dormindo. Eu virei à noite acordada pra conseguir trazer pra vocês fazer essa gravação.
aqui, gurias, lá na parte do capuz eu também vou ter que fazer umas adaptações, tá? Se fosse uma roupa normal que não tivesse aquele acabamento ali, porque o capuz ele não vai ter um tipo de acabamento, o capuz tradicional. Somente esse tipo de capuz que é detalhado. O que eu vou fazer nesse caso? O mesmo esquema que eu fiz lá no peito. Só que eu vou diminuir esse capuz. Aqui eu preciso da modelagem, né? A parte de trás e a parte de cima, ok? Traço reto aqui, certo? Traço aqui. Reciclei no tecido. Pronto, aqui a gente já tem o desenho do capuz, né? O que eu vou fazer? Eu sei que eu vou colocar 3 centímetros de carapina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir 4 aqui. Vou diminuir 4. Porque a gente tem a costura, né? Então, eu vou diminuir 4 centímetros. Diminuindo 4. Diminuindo 4 a partir daquela marcação que a gente fez. O que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar esse aqui, vou verificar se deu tudo certinho. Ok, deu tudo certinho. Eu vou puxar pra cá pra gente, né, não desperdiçar tecido. E vou recortar. Recorto. Vocês estão vendo que eu tô cortando todas as peças com o tecido dobrado, né? Duplo. Isso é muito importante, não pode esquecer, porque senão não vai sair igual. Lembrando que a gente já tem a nossa margem de costura ao redor. Eu só acrescentei a margem de costura na parte da frente. Ok. E aqui tá o nosso capuz. Esse capuz não precisa de forro, né, gente? Esse casaco não vai forro, porque o forro já é aqui, né? Já tá pronto o tecido, tá? Então, agora eu vou tirar todo esse tecido aqui pra mim conseguir apresentar pra vocês as peças como que fica. Então, aqui eu vou começar pelas costas, tá, beleza? Ó, as costas é o tamanho normal, tá? Não altera tamanho. As costas é muito difícil alterar tamanho. O único tamanho que vocês vão alterar, no caso, é aumentar aqui na largura. Se for um pet mais gordinho, você vai aumentar na parte de cima dela, aqui. E no comprimento, tá? Que daí você vai fazer assim, ó, tá? Assim. Sempre assim, sempre arredondado, tá? Dessa forma você vai conseguir aumentar o seu molde da porcentagem que você quiser, você vai fazer os cálculos lá. No meu caso, esse aqui é um P que eu tô fazendo pra eles. As costas já estão cortadas, ó, olha só que gracinha, já tá formato, ó. Um passo super simples, né? Simples mesmo. Aqui nós temos a touca, que eu diminuí 3 centímetros. Ó, vocês podem ver que ela tá encostadinha ali. Ó, o formato, o desenho, tudo certinho, tá? E aqui eu só fiz a diminuição dos 3 centímetros, porque a gente vai ter um acabamento da carapina. Então, a touca. E aqui a gente tem o peito, né? Que eu também fiz uma alteração. Eu diminuí 6 centímetros dele no comprimento. No comprimento, diminuí 6. Ó. Vou colocar aqui, ó, na cava que vocês vão entender, ó. Ó, tá vendo que a cava tá batendo certinho? A cava tem que encaixar aqui, ó, nessa parte. Então, aqui na parte da cava, a gente nunca pode mexer. A gente pode alterar aqui, a gente pode alterar aqui a largura, mas aqui nunca, porque senão não vai bater no fechamento da manga quando for colocar. No meu caso, aqui é o colete, não vai manga, mas se no de vocês forem mangas, vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. Vai ficar assim se for manga, tá? A única diferença é que esse que eu tô fazendo não vai manga. Esse daqui é um casaquinho. Ó, esse eu coloquei um zíper porque foi um teste que eu fiz, né? Pra mim ver como que ia ficar. Utilizei do acabamento do próprio tecido aqui na gola, overloquei. Coloquei o acabamento de carabina e ficou da seguinte maneira. Esse ficou um casaquinho pet, esse aqui é um casaquinho pet, tá? Com as manguinhas. A única coisa que eu fiz de errado aqui, ó,
que ficou muito comprido. Por quê, gurias? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que testar os modelos que a gente tá criando. Eu esqueci de diminuir o punho, entendeu? Só que tem conserto. Eu não mexi porque é só um protótipo mesmo meu. Mas se no caso vocês estiverem fazendo para vender e vocês estiverem esquecidos de fazer isso, colocar em manga, vocês vão vir aqui e vão passar o overlock exatamente aqui, ó. Retirando esse excesso, né? E vai ficar pregadinho mais curtinho dessa forma. Vai ficar assim, tá ok, gurias? Mais uma diquinha aí pra vocês, tá certo? Então aqui já tá todas as peças recortadas. Agora eu só vou recortar a carapina, não preciso mostrar pra vocês porque eu vou só cortar uma faixa de 7 centímetros de largura, o comprimento inteiro do tecido, porque eu vou utilizar bastante ela, tá? Daí eu volto pra gente fazer os fechamentos e a montagem. Então, gurias, agora a gente vai entrar, tá? Na nossa fase final, que é o fechamento desse colete, tá? Como que a gente vai começar esse fechamento? Primeiramente eu vou fechar o meu capuz. Eu vou pegar ele da seguinte maneira, assim, direito com direito, sem se esquecer, né? Esses ladinhos aqui que não escorrega, direito com direito. Vou fechar a parte de cima dele. Posiciono na máquina, lembrando que eu já testei o ponto da minha máquina, tá tudo certo, tá tudo ok. Pra não ter falha, pra não ter erro, né? Bem posicionado. Ó, sempre levantando o pezinho da minha máquina para não enrugar o tecido. Pronto. Fiz a colocação do capuz, né? Fiz o fechamento, perdão. Ó, aqui ele fica uma pequena falha, tá vendo? Ó, eu volto lá na máquina. E faço de novo a máquina. Mais uma vez. Porque como é um tecido que ele escorrega, ele pode acontecer, isso é normal, tá? Ó, agora ficou perfeito. Ó, certinho. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar a parte do acabamento da frente. Ó, essa faixa aqui... Deixa eu pegar outra ponta. Era uma faixa que eu já tinha ali, tá, gurias? Ó, mas ela deu a mesma medida da que eu recortei, 10 centímetros de largura. Quando eu fechar, ela vai ficar com 5, mais ou menos, é porque tem uma espessura, entendeu? Só que como eu vou fazer o recorte, eu preciso comer bem essa parte aqui pra ela não ter riscos. E eu preciso, primeiramente, antes de aplicar aqui, eu preciso fazer isso aqui, ó. Ó, eu não ia fazer, eu ia fazer direto e ia dar errado. Ó, eu seguro, porque é um tecido que ele escorre, entendeu? Então, eu seguro, retiro 1 centímetro, né? Porque se tu tirar menos que 1 centímetro, não vai costurar, tá? Não adianta, tem que sempre fazer sobrando, cortar essa peça aqui sobrando. Ó, agora ela grudou inteirinha. Ó, tá fechada, tá vendo? Tá unida. Depois de ela unida, eu vou vir aplicar na parte da frente. A gente pega assim, pra gente saber certinho quanto que é a frente, né? Ó, aqui nos capuz tá em pé. Então, essa aqui a gente sabe que tá retinha, é a parte da frente. A parte ondulada, que tem a cava, é a parte que vai encaixar lá no casaquinho. Então, eu vou juntar, ó, tô juntando o lado direito com a carapina, o lado direito pra cima. Ah, tem um porém aqui. Tem um porém e do porém. Aqui depois a gente vai ter que arredondar esse ladinho aqui pra gente fazer o encaixe da carapina. Coloquei na cava. A etiqueta a gente nunca pode esquecer. A minha é uma fofura, olha só. Lembrando que quem compra os moldes, quem compra essa modelagem, gurias, nós temos uma pessoa que trabalha comigo, que faz as minhas etiquetas e tá fazendo com preço totalmente especial e diferenciado, tá? Pra quem comprou os meus moldes. Então, você vai ter mais essa vantagem ainda adquirindo os moldes comigo, tá? Ó, fechei a lateral. Coloquei a etiqueta, trouxe até mais um pouquinho aqui na beiradinha, já dei uma arredondadinha, tá?
Depois a gente vai vir contornando e colocando a nossa carapina. Faço o mesmo passo aqui do outro lado. Posiciono, agora eu viro ao contrário, né? Mas, ó, direito com direito sempre. Direito com direito, bem certinho. Demora um pouquinho mais por causa do tecido, tá, gurias? Vocês vão notar que quando vocês começarem a trabalhar com esse tipo de coisa, vocês vão ver que a produção de vocês, ela vai depender muito do tipo do tecido que vocês forem utilizar. Nossa, com o moletom, isso daqui é 2 segundos pra fazer. Juro pra vocês de verdade. É que esse tecido é um tecido que dá mais trabalho e exige mais cuidado. Mas olha só já, ó como já tomou forma, como já tá tomando forma o nosso coletinho, né? Olha aqui. Olha como tá tomando forma o nosso colete. Que graça, né, gurias? Uma fofura, né? Tá? O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá pra máquina reta, que é aqui atrás de mim, tá? E a gente vai colocar o acabamento aqui, ó. Nessa parte aqui. Eu vou cortar um viés desse próprio tecido pra gente fazer essa aplicação aqui, tá? Com 3 centímetros. Eu vou lá recortar porque eu esqueci de recortar antes, então eu vou cortar bem rapidinho e a gente vai pra reta e já volta, já faz esse passo. Então aqui agora, gurias, a gente vai pra colocação do viés, né, do debrum, que se fala do acabamento aqui na parte da cava, certo? Eu já cortei as minhas tirinhas de 3 centímetros, ó, tô com 2 tirinhas aqui bem compridinhas, elas têm 3 centímetros de largura, não tem mistério nenhum. O diferencial é a forma que a gente vai fazer essa aplicação. Ó, a gente vai começar a costurar do lado do avesso, gurias, do lado do avesso, tá? Ó, avesso com direito, ó, avesso com direito, porque quando a gente virar pra lá, o direito vai ficar pra cima, tá? Então, avesso com direito, posicionado da seguinte forma, ó, avesso com direito, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar, vai dobrar 1 centímetro pra dentro, dobramos 1 centímetro pra dentro, igual a mesma coisa do viés, não tem mistério nenhum. Dobramos 1 centímetro e dobramos novamente em cima daquela costura ali, tá? Em cima daquela costura ali, ó, e daí vai ficar assim. Tá? E a gente vai passar uma costurinha bem aqui rente na beiradinha, tá certo? Agora eu vou ali na máquina. Olha que capricho que ficou isso aqui. Olha isso. Ó, olha o conforto que o pet vai ter. Olha que delícia. Porque eu procurei viés pra colocar nessa parte, eu não encontrei nenhum bom, nenhum confortável. E olha como fica o acabamento na parte de dentro. Perfeita, perfeita. Então, gurias, agora a gente vai começar a fazer a colocação da carapina na parte de baixo. Na parte de baixo, para depois a gente poder colocar o velcro, certo?
Só que eu percebi que ficou aqui, ó. Teve bastante diferença porque eu tive que diminuir a parte do xixizinho, né? Pra mim poder colocar a carapina. Ela vai ficar desse jeito, quando a gente fizer a colocação, tá? Só que a gente precisa que esse cantinho, ele seja um pouquinho mais arredondadinho pra gente conseguir fazer o modelinho. Então, o que que eu vou fazer? Da ponta, ó, olhando bem, ó, aqui da ponta com ponta, tá recorte com recorte, tá bem certinho, ó, peito com peito, ponta com ponta. O que que eu vou fazer? Vou pegar dessa ponta aqui, vou posicionar bem na pontinha, assim, desse jeito, 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. 2,5 centímetros aqui, certinho, né? O que que eu vou fazer, gurias, ó? Eu vou arredondar, ó, eu vou arredondar, certo? Ó, arredondei, né? E vou recortar. Bem simples, não tem mistério nenhum de fazer isso aqui. Ó, vou segurar, né, pra não correr. Pego a tesoura aqui. Faço isso. Só que arredondando, ó. Ó. Arredondando, porque tem que vir até aqui. Certo? Tirei o cantinho. E ficou como? Mais arredondadinho. Ó. Ficou mais arredondadinho, certo? Ó. Com caimento melhor. Agora a gente vai conseguir aplicar nossa carapina com mais eficiência. Eu vou subir a câmera. Oi! Aqui nessa posição, porque eu vou fechar essa faixa aqui. O mesmo esquema que a gente fez na parte do capuz. E agora a gente vai fazer a colocação aqui. Não tem mistério nenhum, gurias, ó. Lado direito pra cima, carapina posicionada. Eu sempre deixo um pedacinho sobrando porque a máquina puxa. Depois... Então agora aqui, gurias, a gente vai fazer a colocação do velcro. A gente sabe que o velcro, a gente trabalha com uma sobreposição, né? Lembra que a gente aumentou 3 centímetros aqui de cada lado? Pra gente poder trabalhar essa sobreposição aqui. O que que eu vou fazer? Esse lado, como tá overlockadinho, eu fiz no acabamento, eu vou dobrar esse centímetro, somente um centímetro da overlock, tá? Somente onde tá overlockado que tem essa costura e vou passar uma costurinha reta. Eu vou dobrar pra dentro. Somente onde tem a costurinha, tá? Não precisa entrar mais que isso, senão vai fazer falta na hora de fazer o transpasse. Então joga a costurinha pra dentro. Ó, joguei a costurinha pra dentro, né? Ó, como ficou do outro lado. Ficou assim. Agora eu vou colocar o velcro. Nessa parte aqui que a gente vai transpassar, eu vou colocar o velcro liso. Cadê? Tá do lá? Nossa senhora, eu detesto trabalhar com velcro. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu adoro trabalhar com liso. Mas aqui eu quis fazer uma proposta diferenciada. Ó, vou trabalhar essa aqui que gruda. Então eu vou ver a medida, né? Vou ver o tamanho. Deixando sobrar um pouquinho. E eu sempre perdendo a tesoura. Ó, aqui tá sobrando. Então a parte fofinha, que é a macia, que gruda, que vai grudar na outra, a gente vai colocar nessa parte aqui que a gente vai transpassar. A gente
gente vai fazer outra costura. Ó, deixando ali, ó, meio centímetro ali, tá? Meio centímetrozinho pra não ficar aparecendo o velcro do outro lado. E costura. Pode costurar com preto mesmo, não faz mal. Se você preferir, você pode trocar ali. Lembrando que troca ali só de cima, tá? Desse lado, a gente fez essa dobrinha da costura. Do outro lado não precisa fazer, tá, gente? Ó, vai ficar assim, ó. Ó, do outro lado não faz isso, porque não vai precisar ter esse acabamento aqui, tá? Do outro lado a gente coloca aqui, do lado direito. A gente, lembrando que a gente colocou no outro lado do avesso. Esse a gente coloca do lado direito. E vou aplicar aqui. Aqui não precisa dobrar nada, só colocar em cima, né? Deixando uma beiradinha, menos que meio centímetro sobrando, para não encostar no peitinho do pet, porque como isso aqui é áspero, pode machucar. Então vou deixar aquela beiradinha de segurando. Olha, gurias, olha o acabamento. Ó, bateu costura com costura, colocação com colocação. E eu nem medi, hein? Juro pra vocês que eu não medi. Eu só fiz dentro das medidas. Ó, o peito tá perfeito, o acabamento da cava tá perfeito. E a gente vai fazer a colocação agora do capuz, a junção do capuz. Tá ok? E daí fica finalizada a nossa peça. Aqui nesse passo agora, gurias, a gente fazer a junção do capuz, a gente vai pegar, né? A gente de frente com ele. A parte das costas, a gente sobrepõe por cima dessa costura, tá? A gente só sobrepõe, não passa. Não precisa transpassar, só sobrepor e daí a gente vai unir aqui na reta. Aí, eu pego o outro lado, a parte das costas, com a da frente eu sobreponho a parte das costas em cima do peito, tá? Ó, eu só coloquei em cima, tá? Ó, só coloquei em cima, daí eu vou passar uma costurinha. Só unindo uma parte na outra. Aqui já amanheceu, né? São agora 7h20 da manhã e começa o barulho, né? Mais paciência, agora eu preciso finalizar o vídeo. Ó, a guria já tá fechada. Tá vendo? Ó, já tá fechadinho, ó. E agora a gente vai encaixar o nosso capuz aqui, tá? Ficou assim, né? Claro, a gente tá com acabamento feio, né? Não tá bonito. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou ali no overlock e vou só overlockar pra mim colocar o acabamento final. E ficou assim, gurias, ó. Assim. Aqui nas costas, assim. Olha isso, que luxo. Olha que amor, gente. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Que paixão. Ah, lembrando que aqui, gurias, no início, ó, uma dica, aqui no início, ó, a gente vai colocar, vai dobrar assim, ó, a gente vai dobrar, né, um pedacinho assim do tecido,
e vai encaixar, ó. Vai fazer um sanduíche. Vai fazer um sanduichinho, tá? E vai costurar. Até lá no final. Quando chegar no final, a gente vai fazer o mesmo acabamento lá. Quando desvirar, vai ter um acabamento e um acabamento bem bacana aqui, tá? Fiz o meu sanduíche. E acabei. Acabei o nosso colete. Olha o acabamento da gola. Perfeito. O fechamento. Então, gurias, a nossa peça tá finalizada. Esse é o nosso resultado final. Capuz. Ó, coletinho pronto. Ó, etiqueta colocada. E agora eu vou dar a dica de ouro pra vocês de como que eu vou limpar tudo isso aqui que ficou nessa carapina. Tá aqui o segredinho, ó. A minha fita. Vou pegar a minha fita. Vou dobrar ela ao contrário. Vou colocar dentro dos meus dedos. E vou fazer isso aqui.